Vai, faz a claque aí. Oi, gente, voltamos. Hoje a gente vai fazer a segunda parte. A gente vai responder o resto das perguntas sobre investimento e planejamento financeiro para viagem. Só para contextualizar quem tá chegando aqui agora, a gente já fez um primeiro vídeo respondendo 10 perguntas e hoje a gente vai responder mais 7. Eu até pensei que seriam mais perguntas, mas a gente tinha algumas perguntas repetidas, né? Eu até falo no outro vídeo que 4 pessoas perguntaram sobre moeda, se compra perto da viagem, se compra antes. Então, se você também tem dúvida em relação a isso, volta no primeiro vídeo que a gente respondeu lá. Então vamos lá. Hoje a primeira pergunta é... Queria que explicasse... Na verdade não é uma pergunta, né? É uma solicitação. Queria que explicasse um pouco sobre aplicar na bolsa, vantagens, quando aplicar. Esse termo é muito extenso, mas ele vai tentar. A vantagem de aplicar na bolsa é que sempre que você tiver, por exemplo, quando você aplica no CDB, você já tem uma taxa ali pré-determinada que você vai receber, ou seja, tá virando aí em torno de 1,9% ao ano, 1,8% ao ano, e isso é muito baixo visando a Selic do jeito que está agora. Então, quando você apaga o valor lá na bolsa, né, você está investindo lá, você se torna sócio de alguma empresa, se torna sócio de alguma companhia. Seja quais delas sejam listadas, né? Tem vários exemplos aí, Itaú, Magalu, todas as empresas você se torna sócio dela, né? Diferentemente do que quando você aplica no CDB, por exemplo, que você está emprestando dinheiro para o banco. Então, aplicar na bolsa você se torna sócio e você está apostando que aquela empresa ela vai subir o valor dela e, consequentemente, vai te dar um lucro maior do que se você estivesse aplicando, né, nesse investimento que é mais conservador, que é uma renda fixa, por exemplo. Então, as vantagens são que você pode ganhar muito mais dinheiro apostando numa empresa que você acha que ela vai subir ali na bolsa. Só que a contrapartida é válida também. Você pode apostar numa empresa ali que ela vai cair muito e você pode perder dinheiro. Já no CDB você não perde, né? Você vai estar ganhando rendimento ali sempre que está pré-determinado. Sim. Então pode ser arriscado ou... Sim, né? pode ter as duas proporções. É um risco que você tá obtendo ali que você não teria, né? Que é um CDB, por exemplo. Uma renda fixa. Uma renda fixa. Tá. Segunda pergunta é: quanto em média devo levar de dinheiro para uma viagem? Então, isso é muito relativo, né? Porque a gente tem que saber qual que é o tipo de viagem que a pessoa está fazendo, se é uma viagem mais econômica, se é uma viagem mais luxuosa, se a pessoa vai viajar para fora, tal. Mas o que eu costumo fazer é um cálculo diário. Então, assim, eu vejo uma média de quanto é a refeição do almoço e do jantar. Café da manhã, na maioria das vezes, está incluso no hotel. Então, eu faço uma média, assim, de condução e refeição. E aí, os demais passeios, tipo, visitar um estádio, ir no museu, essas coisas eu tento ver antes pra não comprometer o meu orçamento. Então, por exemplo, você vai pra Paris, a gente acho que... Na verdade, eu não sei se a gente fez um cálculo exato pra Paris, mas sei lá, uma vez eu fui pra Paris e eu calculei que eu ia ter 70 euros por dia. E aí você vai fazendo aquela média. O que sobrar, você pode deixar pro final e aí você vê se você quer fazer compras, o que você quer fazer. Mas o ideal é você colocar um valor por dia e ir juntando isso. Então, eu acho que o bom é você olhar a condução e a refeição do local. Fazer um cálculo em cima disso. A terceira pergunta é: existem lugares que vendem moedas com valores mais acessíveis? Você sabe responder isso? Eu acredito que assim, tem lugar que, como todo comércio, vão ter lugares que vai estar mais barato, mas eles sempre vão fazer a média ali da taxa Petax, né? Eles sempre vão fazer, o dólar turismo hoje está avaliado em 5,70. Vai ser sempre em torno desse valor, né? E o IOF é sempre o mesmo, porque o IOF é do governo. Então, em todos os estabelecimentos que vocês forem, vai estar lá o IOF sempre fixo, que é de 1 em pouquinho, né, sobre a moeda, sobre a compra do valor da moeda, isso vai ser fixo, mas de uma para outra tem essa variação, porque é um comércio como todo outro. Umas empresas vão querer ganhar mais do que outras nessa compra e nessa venda, né? Sim. Aí vai pelo... qual empresa é melhor, aí é uma preferência. O comércio a empresa vai determinar o lucro dela. Sim. Mas a variação vai ser pouca, porque eles vão estar em cima da taxa de câmbio da moeda que você quer comprar. Sim. Tem um site que é o melhorcambio.com,
você pode entrar lá, aí você coloca qual moeda você quer comprar, se é euro, dólar, libra, qualquer moeda, e aí você coloca em que estado você tá. E aí ele puxa, né, todas as casas de câmbio, e aí ele te dá ali quais são as melhores taxas. Aí você vê se a localização bate também onde você tá, se é um lugar muito longe. Então, assim, pode ser que você encontre um lugar que é mais barato? Pode, mas a variação não é tão grande. Sim. Então tem que pesquisar bem, mas esse site é uma boa. 4. Penso em fazer uma viagem daqui 6 meses. Vale a pena comprar sozinha ou ir em agência? Você tem alguma... É com você, né? Então, também depende, é como a pergunta do valor para levar para viagem. Depende também da sua disponibilidade, porque fechar com a agência é algo muito mais confortável. Você só vê lá, vê o hotel, vê quando que você quer ir, eles montam um pacote e você vai lá e compra. Só que aí você fica meio engessado nas opções que aquela agência te proporciona. Então, eu acho que economicamente, talvez às vezes seja uma vantagem, mas você poder escolher entre Airbnb, hostel, hotel, tudo isso faz bastante diferença. Então, assim, eu prefiro fazer tudo separado. Às vezes pode sair mais barato. Então, você tem que colocar na ponta do lápis e ver o que é mais vantajoso para você. Se você tem preguiça de ficar pesquisando e quer um negócio pronto, vai na agência e vê se sai mais barato ou não. Eu já fiz uma viagem por agência quando eu fui para Buenos Aires e eu fui em alta temporada, julho, fui numa quinta, final do dia, eu acho, quinta ou quarta no final do dia, voltei no domingo no final do dia, então assim, são os voos que têm a maior demanda e eu consegui um valor ok pela Decolar. Eu comprei com 6 meses de antecedência. Então assim, pode sair mais barato, pode ser mais vantajoso, a viagem feita pelo pacote, pode ser, mas eu acho que ainda assim é mais vantajoso você fazer o seu próprio roteiro. Agora vamos para a pergunta 5. Como você faz o seu planejamento financeiro? O método ideal, a gente tem 2 tipos de pessoas, né? As que são endividadas, né? Que tem uma fatura alta de cartão de crédito, que são aquelas que gastam mais do que ganham, e tem aquelas que já sabem mais ou menos ali para onde vai seu dinheiro. Para essas pessoas que são endividadas, o primeiro passo é deixar as dívidas. Então é cortar custo realmente, pagar tudo que você tem aí que está pagando de juros, conseguir liquidar ao máximo isso daí o quanto antes, né? Para você poder guardar dinheiro. Então o ideal é você cortar paga os juros no banco, rotativo do cartão de crédito. Então tudo isso daí, o ideal é você se livrar disso o quanto antes, né? Gastar menos do que você recebe por mês, se livrar desses índices para que você comece a guardar, né? E estudos comprovam aí e mostram pra gente que a gente tem, as pessoas têm que ter ali mais ou menos o equivalente em renda fixa, o equivalente a 6 salários, de 6 a 12 salários que a gente recebe guardado para poder, um fundo emergencial ali que a gente fala, para caso aconteça alguma coisa, bati o carro, você tem para onde recorrer sem se endividar. Quero fazer, não sei, teve uma despesa médica que não estava incluída aqui com remédio que eu tive que fazer agora, é uma coisa urgente, como é que eu faço para não me endividar? Eu tenho esse fundo reserva que eu posso pegar lá e não vou passar, por exemplo, o remédio em 5 vezes no cartão. Sim. Então o ideal é que você tenha esse valor guardado, né? De 6 a 12 salários lá guardado para que você possa recorrer a ele, né? E depois se você for uma pessoa arrojada, já ir para bolsa, ir para fundos que te dão uma rentabilidade um pouco maior, né? Ou até mesmo investir em algum... às vezes as pessoas têm sonhos de ter seu próprio negócio, comprar alguma coisa investindo, né? Comprar um produto, fazer revenda, aí vai de cada pessoa, mas o ideal, né, primeiramente, inicialmente, é sair de todos os tipos de juros, né? Aqueles juros que o banco cobra de você de crédito pessoal, essas coisas, e começar a poupar dinheiro para poder ter esse fundo reserva para você não recorrer a terceiros. Sempre ter um fundo ali para se caso acontecer alguma emergência, você ter de onde tirar. Sim. Bom, o meu planejamento é básico, a planilhinha lá do Excel, fluxo de caixa, tudo que entra, tudo que sai, e para você saber e não entrar no vermelho, é isso que eu faço. E aí, fora isso, tem um CDBzinho lá da vida, as coisas. Deixando sempre uma margenzinha para poder investir também, sempre tem que ter, você tem que fazer esse acompanhamento, muito bem lembrado que você fez, e sempre deixar uma margem para poder guardar dinheiro, né? Tem que ser como
o investimento tem que ser como se fosse uma dívida. Então Sim. você tem que guardar uma porcentagem do seu salário para poder deixar guardado ali. Então coloca essa binha lá nos fluxos lá de investimento para você poder guardar, mas muito bem Sim. lembrado. A sexta pergunta é: datas para escolher melhores valores. Existe diferença entre dias da semana e horários da consulta? Então, não. A resposta é simples, não. Existe um mito de, se você procurar passagem de madrugada, talvez você consiga mais barato. Se você entrar numa aba anônima pelo seu Chrome ou Safari, eles não vão saber, então eles não vão, tipo, rastrear os preços e ficar jogando preços mais altos. Mas não, não existe nada comprovado que exista um período do dia ou da semana que as passagens são mais baratas, então... É mais sorte mesmo. Agora, essa sétima pergunta é um pouco complexa, mas eu vou ler aqui, ó. Sabendo que os valores do dólar sofrem alteração a todo momento, qual a porcentagem de diferença devemos calcular para uma viagem? Então, eu não entendi muito bem, a pessoa me mandou um exemplo. Calculando tudo para ir em junho, daria R$6.000 para os Estados Unidos, né? Mas, como vou no ano que vem, deveria ter o 30% desse valor. Então, assim, é meio que... Dá pra fazer uma previsão? Não dá. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Foi no sentido de, hoje ficaria em R$6.000, mas eu tenho 30% desse valor, que é o equivalente se eu guardasse um pouquinho até o mês que eu vou viajar, eu teria esses R$6.000. Mas isso é um risco que corre também. Por quê? Porque quando você pré-fixa ali um valor que você tem R$6.000, daqui a um ano o PTAX hoje do dólar ele vai estar em 5,70 do turismo. Pode ser que no ano que vem esse dólar vai estar, no Brasil a gente não sabe o que acontece, né? Do dia para noite pode ser que aconteça uma crise, ainda mais como o coronavírus a gente viu aí, o dólar vai para R$8. Tomara que não aconteça, mas é um risco. Sim. Então, esses 30% que você já estava prevendo que você deveria ter agora e que você teria que guardar equivalente para poder ter isso daí, os R$6.000 no próximo ano, esses R$6.000 já viraria 10, né? Então, é por isso que a gente falou no outro vídeo de ir comprando cada mês um pouquinho para você não ter essa surpresa. Uhum. Então, vai comprando ali um pouquinho de moeda todo mês, porque aí você pega essa oscilação e não necessariamente você vai pegar uma alta de 8. Você vai pegar a variação dos 5,70 que está hoje para esses R$8 de daqui a um ano. E pode ser que aconteça também que ele caia, né? E seria muito bom. Sim. Se o dólar cair, seria excelente. Uhum. Então, não tem como fazer essa previsão porque você está correndo um risco, né? E esse risco pode custar caro lá na frente. Sim. Então tá bom, gente. São essas as 7 perguntas. Hoje a gente quis também fazer um vídeo mais curto, dar respostas mais sucintas. Não sei se a gente conseguiu, mas acho que sim. E é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários. E aí, quem sabe a gente não faz um terceiro vídeo. Sim. É isso, então, gente. Obrigada. Tchau, gente.